Fala, meu amigo trader, minha amiga trader. Vamos bater um papo aqui hoje sobre algo que me perguntam com muita frequência. E é referente à direção do gráfico em HTF, High Time Frame. Como o Varley faz essa leitura, como o Varley identifica a direção que o gráfico está aí, seja no macro, seja em time frames maiores, ou até o 15. Para alguns o 15 é considerado um MTF, né, que é um intermediário, mas a depender da leitura em que eu esteja operando, o 15 para mim já é HTF. Então, como é que Varley identifica essa leitura? Como que o HTF ele diz para Varley a direção que o gráfico está seguindo? E muitas vezes, como eu costumo falar, né, a favor do HTF, todo santo ajuda. Então, é muito melhor se operar quando você está operando a favor aí do time frame maior. Então, vamos lá. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Já quero te pedir, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele like para fortalecer, porque assim o YouTube vai entregando para mais pessoas e a gente vai crescendo. Vocês estão vendo que eu estou aqui entregando ouro, atrás de ouro nesse YouTube. E não tenho dúvida que de alguma forma você está assistindo essa aula, esse conteúdo ele vai agregar na sua leitura. Principalmente a começar a ter aí uma caixa de ferramentas mais completa para você ter uma leitura de contexto legal. Então, tudo isso aí tem o propósito de te ajudar. Diante disso, deixa aquele like, já compartilha com seu amigo, sua amiga que também opera no mercado financeiro e vamos para cima. Para falar sobre a minha leitura em HTF, eu começo dando uma olhada aqui no gráfico diário. Pô, Vale, o que você olha no gráfico diário? Já falei para vocês, quando eu estou analisando liquidez, que eu marco aqui os topos e fundos, né, fazendo ali meu estudo de mercado. Mas observem que não é só isso que eu olho. Eu também olho o gráfico diário para ter uma leitura aí da direção desse gráfico. Por que a leitura da direção do gráfico no gráfico diário? Isso que eu vou mostrar e ensinar para vocês aqui também pode ser feito tanto no gráfico mensal quanto no gráfico semanal, enfim. Eu gosto de fazer aqui no gráfico diário porque não preciso ampliar tanto, já que meu enfoque principal é operar day trade, então pegar operações ali intraday. Então por isso eu começo do gráfico diário. O que eu olho? Eu olho qual o topo ou fundo do dia anterior que tem sido capturado, do dia anterior ou dos dias anteriores, certo? Eu olho isso aqui, o que o dia está fazendo ou o que o dia anterior fez. Um exemplo para vocês, o gráfico, deixa eu dar um zoom caprichado aqui para mostrar isso para vocês. O gráfico ele tende a nos dar aqui algumas referências de alguns dias para trás. Eu sempre vou analisando aqui os topos e fundos que são capturados. Só que para eu definir dentro desse cenário qual o meu viés para o dia atual, eu vou olhar ali dentro de um espaço mais curto. Eu vou olhar onde o gráfico está capturando, o que ele está capturando de topo e de fundo. O que isso aí vai me dizer? Isso aí vai me dizer, diante de uma captura de uma liquidez, que ele tende a seguir na direção oposta. Pô, Var, de onde você tirou isso? Vou falar para vocês aqui só de forma simples. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pegar aqui uma amostra de, 10 dias. 10 dias. Em 10 dias, quantas vezes ele só capturou um topo ou um fundo? Ou quantas vezes ele capturou o topo e o fundo? Vamos lá olhar. Começar aqui, ó. Aqui a gente tá no gráfico diário, cada candle desse é um dia, certo? Ontem, que ele capturou topo e fundo. Vamos lá. Um dia, ele capturou topo e fundo, que foi exatamente o dia de ontem. Lembrando que ele vem aí de um feriado e tal. Mas vamos lá, seguir. Ontem capturou topo e fundo, aí depois só fundo, depois não capturou nem topo nem fundo. Outra exceção a gente encontra aqui, certo? Aí aqui capturou só o fundo. Aqui só o fundo, aí aqui capturou o topo, aí esse aqui capturou o topo, esse aqui topo, fundo, deixa eu ver quantos já foram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, foi 10, eu até contei 11 aqui. Em 11 dias, o gráfico ele só capturou topo e fundo uma vez. 11 dias, cenário aqui que a gente pegou. Dá para ir até mais longe, vocês vão ver que isso não acontece com tanta frequência. Então, o que isso aí significa? A partir do momento que no dia anterior ou dias anteriores ele capturou um topo ou fundo, ele tende a seguir numa outra direção. Imediato capturou e vai embora? Não, a gente nunca sabe isso aí. O que a gente faz então para que dentro dessa leitura da captura de topos e fundos, entendendo aí a leitura do Power of Three, quem já sabe, leitura também do CRT, que pode ser utilizado aqui no diário, 4 horas e até o gráfico de 1 hora eu recomendo. A gente utiliza tudo isso aí como leitura de contexto para entender a direção do gráfico. Então, ele foi ali, capturou o topo, foi lá embaixo, capturou o fundo. A gente vai observando o que o gráfico está capturando para montar aí o nosso contexto operacional. Isso vai dar para a gente a certeza de alguma coisa? Não, no gráfico a gente não tem que ter certeza de nada. A gente tem que trabalhar com as probabilidades ao nosso favor. Peguei aqui para vocês verem que 90% das vezes ele captura apenas um dos lados. Varley, essa é a regra absoluta? Não. É uma amostra pequena, obviamente, 10 dias para a gente ver o que o gráfico fez, mas é para vocês terem ideia, e vocês podem fazer esse estudo aí de forma mais ampla, mas para vocês terem ideia de que como ele capturar um dos lados, já nos dá uma perspectiva ou de continuidade
ou de reversão de movimento. Aí como é que eu vou saber isso aí? Aí a gente vai para outros time frames, aí a gente vai diminuindo, ó. Olhei ali o diário, já capturou um topo fundo. O que eu olho aqui agora? Eu olho as estruturas. Muita gente, depois que começa a operar o ICT, desconsidera as estruturas de mercado, né? Ah, tô operando aqui os conceitos do ICT, pra que eu vou ficar olhando estrutura? Eu olho só ali a sessão, os tempos gráficos. Não, gente. Eu olho tudo. Tudo, tudo, tudo. Não à toa, o Shark Map School, a minha escola, ela é tão densa em conteúdo e tem formado traders profissionais. Por quê? Porque a galera está cada vez com uma leitura mais completa, mais completa. E aí eu tava vendo o Jade, né, o cara que sacou e bateu o recorde da Apex, sacou aí mais de 2,5 milhões de dólares em um mês. Tava vendo ele falando, né, sobre a leitura dele, o que ele utiliza, e impressionante como ele tava falando exatamente desses conceitos, de unir essas bases conceituais, ele falando dessa leitura de candles, de HTFs, como ele vê as estruturas se formando e como isso é importante. Então, assim, trader profissional não é aquele que fecha os olhos para tudo e só quer saber de alguma coisa específica que está estudando nesse momento. Não, é aquele que sabe unir os conceitos e sabe identificar o que é relevante para dar resultado. Então, quando eu venho aqui para H4, eu olho as estruturas que a H4 está formando. Então, o que eu estou identificando aqui em H4? Ele fez aqui essa estrutura para alta, que na verdade aqui foi um choque, né? Uma troca de característica, e depois ele não conseguiu confirmar o boys. Ó, veio aqui, não confirmou o boys, falhou. O que aconteceu após dar esse fake boys? Reverteu. Aí ele foi lá, mais uma vez ali, ó, falha, aí ele foi lá e confirma. Depois que ele confirma, para cima, faz um choque para baixo. Quando eu falo sobre boys e choque, o que eu quero dizer? Quero dizer para você que o boys ele confirma a direção e o choque, indício de uma virada. Não significa que ele vira, possivelmente ele tende a virar. A gente está trabalhando aqui então em H4, um cenário que faz choque para baixo, choque para cima, choque para baixo, ou seja, indício para tudo que é lado, consolidado. Então em H4 eu tenho um cenário consolidado. O que eu posso utilizar aí desse H4 também? Eu posso utilizar os pós para ver dentro desses pós o que ele está respeitando. Se eu estou falando que eu estou trabalhando em um gráfico consolidado, aí eu venho aqui olhar o POI, eu vejo que ele está respeitando aqui, ó. Respeitou esse POI aqui, certo? Order block de H4, ele está trabalhando aqui, ó, dentro daquele outro POI ali. Dentro desse cenário aí, meu amigo, minha amiga, o que o gráfico fizer aqui, olha, em H4, né? Tá valendo pegar. Então, se ele vem aqui dar compra, a gente compra. Se ele vai lá dar venda, a gente vende. Então, estou trabalhando dentro de um cenário lateralizado, consolidado. Obviamente, requisito primordial para que eu pegue uma operação desse cenário, capturas aí de liquidez, né? Porque eu não vou... Ah, não é porque chegou aqui no order block e vou entrar. Chegou no order block, vou entrar. Não, espera capturar liquidez, espera ele dar padrões de entrada ali no seu LTF. Mas a gente já viu que o gráfico de H4, ele trabalha dentro de um cenário de consolidação, dando indício de virada para os dois lados, ou seja, possível manipulação. Dito isso, a gente vai... Eu normalmente não foco muito no H1, por quê? Porque para mim o importante é 15 minutos, que inclusive o próprio ICT fala que é o gráfico mais importante para quem opera aí day trade, e eu considero também. Vamos lá então, a gente tem aqui no 15 minutos o que para definir aí também o nosso cenário de HTF. Se H4 está dentro de uma consolidação e possivelmente eu estou pegando compras e vendas quando ele reage nesses pós que ele deixou, no 15 minutos eu espero confirmações desses cenários para comprar e vender. Então vamos lá. O 15 aqui, por exemplo, está trabalhando também dentro de um cenário consolidado. Porém, o 15 está quebrando estruturas. Então eu vou fazendo essa leitura de quebra de estrutura aqui em 15 minutos. Ou vale mais, ele quebra estrutura e dá oportunidades. Dá oportunidade como? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, ele chegou aqui, quebrou a estrutura aqui para baixo, tinha deixado aqui acima um FVG do 15. Você marca esse FVG, vai lá para o 5, 2, 1 minuto, espera aqui um movimento de reversão, pau na máquina para vender. Opa, foi lá embaixo e reagiu aquele POI lá do H4, capturou a liquidez aqui, reagiu ao POI do H4, deixou o quê? Um order block aqui do 15, deixou um order block do 15. Foi ali, tocou no order block do 15, tocou no order block do 15 aqui, o que você olha agora? Você vai olhar em LTF algum cenário que ele te dê para você conseguir comprar. Por quê? Depois que ele foi aqui, quebrou a estrutura, ele foi lá e fez choque para cima, fez um choque, pô, agora eu posso pensar em comprar. Por que eu posso pensar em comprar com choque? Você não falou que era só indício? O choque ele é um indício, mas a gente está trabalhando num cenário consolidado. Então, indícios após manipulações, vale a pena você pegar. Manipulação em quê? Vale para você sem HTF? Não, às vezes você vai ver essa manipulação no próprio LTF mesmo. Se está lá no 5, vê uma manipulação, está no 1, vê uma manipulação, é pau na máquina. Vamos lá.
Aí ele tinha deixado aqui liquidez, deixou lá acima, order block do 15, mais order block lá, ó, ao qual o gráfico respeitou. Order block do 15. Opa, tocou no order block do 15, reagiu após uma captura de liquidez. Olha como a leitura de HTF vai simplificando as nossas entradas em LTF, né? Gráfico consolidado do H4, o 15 dando indício de virada para os dois lados. O que eu faço? Espero uma captura de liquidez, espero uma manipulação, vou lá em LTF e procuro uma entrada. Com base em quê? Com base na manipulação, com base na reação ao POI, com base nas falhas aqui de CE, por exemplo, aqui ó, falhou CE, tanto do H4 quanto do 15. Então você vai observando essa leitura e vai unindo essas peças para você entender a direção do HTF. Ah, vale, mas o HTF você falou que está consolidado. Exatamente, se está consolidado, qual é a direção que eu pego, compro e vendo, com base em quê? Com base em manipulações, com base em reações a pontos de interesse. Então tudo isso aí vai reforçando a sua leitura para você pegar operações mais precisas no LTF. Por quê? A favor, eu dando um tapa no microfone, a favor do HTF, lembre-se sempre, todo santo ajuda. Então, só para resumir aqui, vou lá no diário, olho no diário ali o que o gráfico está consumindo, se já capturou a liquidez de topo fundo, se deu indício de continuidade ou de reversão de movimento. Pronto, fiz essa leitura. Vou no H4, vejo a direção da H4, a gente viu que a H4 está consolidado, dando para a gente subsídios para a gente focar o quê? Em lateralização. Enquanto ele não romper esses pós aí, reagiu, embaixo a gente compra, reagiu em cima a gente vende. Beleza, vamos lá agora. Diante disso, o que eu tenho aí de novos cenários? Vou por 15 minutos. 15 minutos, o que eu procuro? Indícios de viradas após reações aos pós. Então, reagiu ao pós, capturou a liquidez, indício de virada, pau na máquina. E assim a gente vai trabalhando, assim a gente vai montando a nossa leitura de HTF. Então, espero que essa aula contribua ainda mais para você entender o contexto do gráfico antes de você clicar. Então, tamo junto, vamos para cima. Se tiver mais sugestão de aula, assim como você deixar a sugestão para essa aula aí, é só pedir que a gente tá junto e vai contribuir cada vez mais com a formação de vocês aqui no YouTube, assim como já tem muito conteúdo lá no Instagram. E se quiser entrar para minha escola, clica aí, Shark Map School, link aqui na descrição. Tamo junto e vamos para cima, viu, galera?